Graça e paz, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste dia. Vamos continuar na série Encontros Transformadores com Jesus. Ainda no livro de João, capítulo 5, versículo de 1 a 15, o paralítico de Betseda, o paralítico que saiu da paralisia à ação. Jesus liberta da estagnação e Ele nos chama para uma nova vida. A intimidade com o Espírito Santo nos tira da inércia e nos conduz a viver o propósito de Deus. Vamos continuar meditando no livro de João e vamos ver o que esse encontro de Jesus com o paralítico nos revela. E que Ele, o Senhor, mude histórias paradas. O homem que estava há anos esperando uma oportunidade, até que o encontro com o Senhor Jesus o tirou da paralisia, o colocou em movimento. É isso que eu desejo para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Tu és o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Tu és o meu amor. Te amo e te adoro, Pai. Confesso que em alguns momentos da minha vida eu tenho estado paralisado. Às vezes pelo desânimo, pelo medo ou por alguma acomodação. E por isso eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, desperta-me. E desperta também cada um que está ouvindo essa oração, para viver uma vida 100% contigo, Senhor. Uma vida debaixo da sua vontade. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto nos diz que perto do tanque havia muitos enfermos. E dentre esses enfermos tinha um homem que estava ali há 38 anos, estava doente há 38 anos. 38 anos esperando, 38 anos limitado, 38 anos vivendo a mesma realidade. E talvez você tenha menos ou até mais, porém, quando Jesus aparece, Ele transforma, Ele muda, Ele faz novo. E aí Jesus pergunta: quer ser curado? E se Jesus te perguntasse isso hoje, o que você iria responder? Parece uma pergunta óbvia, mas Jesus estava tocando em algo muito profundo. E é essa mesma pergunta que o Senhor Jesus faz a você hoje. A paralisia pode se tornar um estado mental e espiritual. E o homem que estava ali, enfermo, ele responde: Senhor, não tenho ninguém que ponha-me no tanque. E se o Senhor Jesus te fizer essa pergunta hoje, cuidado para você não olhar para as circunstâncias, dificuldades. Cuidado para você não cometer a mesma falha que esse homem cometeu. Quando Jesus perguntou a ele: o que tu queres que eu te faça? Ele logo disse dos problemas dele. Ele falou que não tinha ninguém que colocasse ele no tanque. Que ele estava ali ainda, daquele jeito, porque ele não foi ajudado por ninguém. Depois de tanto tempo, ele já estava acostumado com a alimentação. Ele já estava acostumado a ser ajudado. Ele já estava acostumado com as adversidades e com as dificuldades. E isso, sem sombra de dúvida, acontece com a gente também. Por isso que Jesus fez aquela pergunta tão óbvia.
Talvez hoje, eu e você, o que vem a nos paralisar é o desânimo espiritual, a falta de disciplina com Deus, de ler a palavra, de jejuar, de orar, de falar todos os dias com o Espírito Santo. Talvez seja o medo de mudanças ou alguma acomodação, talvez seja uma vida sem propósito. A situação externa vira uma prisão interna. E assim estava esse homem. Mas eu te digo, a mudança começa com a palavra de Jesus. Jesus não discute a história do homem. Jesus não analisa o passado dele. Jesus não fala da dificuldade. Jesus não dá corda ao que ele estava querendo trazer como resposta para Jesus. Jesus simplesmente declara: levanta-te, toma o teu leito e anda. A mesma coisa Jesus está te dizendo hoje. Levanta, minha filha. Levanta, meu filho. Toma o teu leito e anda. O texto vai dizer que imediatamente o homem ficou curado. E que em nome do Senhor Jesus, eu e você, a gente esteja nesse momento recebendo a cura que vem de Jesus. A transformação começou quando ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente espera sentir vontade, ter motivação, espera condições ideais, mas o reino de Deus é um reino de movimento. Primeiro, a gente se movimenta. E é isso que Jesus quer de nós. A obediência ativa o milagre. Quando o homem obedeceu, ele foi curado. O Espírito Santo, ele nos tira da inércia espiritual. Esse é o papel do Espírito Consolador. Foi por isso que Jesus disse que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Meu irmão, minha irmã, depois da cura, Jesus o encontra e diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso mostra que a verdadeira mudança não é apenas física, é espiritual. Deus quer mudar a sua vida de dentro para fora. E o Espírito Santo de Deus desperta o nosso coração. Ele traz a convicção para a nossa vida. Ele dá força para que a gente busque mudar os nossos hábitos. Ele nos ajuda a vencer a passividade. Ele também nos conduz a uma vida ativa com Deus. E eu vou te dizer mais uma vez, sem intimidade com o Espírito Santo, a fé se esfria. Agora, quando você tem uma vida de comunhão, de oração, de jejum, de leitura da palavra, a vida com o Espírito Santo se move de forma extraordinária. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos entrega cada dia uma nova vida. E eu não quero viver acomodado. Não quero viver desanimado. Eu quero viver o novo que vem de Ti. Dai-nos coragem, Pai, para que a gente possa obedecer a Tua palavra. Desperta em nós um coração quebrantado. Tira de nós a estagnação. E conduz os nossos passos no Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça em Jesus Cristo. E a vida voltará a fluir. Esse foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.